Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Profetizo um dia abençoado sobre a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar falando aqui do que já é tido como o maior escândalo do mundo. Sim, poderíamos chamar isso de a Lava Jato mundial. Né? Assim como aqui no Brasil tivemos o maior escândalo do país, que é a Lava Jato, onde vimos várias autoridades sendo presas, inclusive um que já foi presidente da República, esteve preso por quase 2 anos. Então, esse escândalo que está surgindo agora, a partir dos Estados Unidos, seria a Lava Jato mundial. É o maior escândalo do mundo. E digo maior escândalo do mundo porque é algo que envolve inúmeros países ao redor do mundo. Envolve a mídia, o jornalismo mundial. E envolve também verbas bilionárias. Para você ter noção, esse escândalo mundial era promovido com uma verba de 50 bilhões de dólares por ano para comprar emissoras de televisão, para comprar blogs, para comprar jornalistas, para comprar presidentes da repúblicas, para comprar juízes, para comprar cortes e para propagar a ideia nefasta da agenda woke e desta forma destruir tudo que diz respeito ao cristianismo, aos valores que para nós são muito caros. E esta agência aqui, que está comandando esse escândalo mundial, eu creio que vai dar muita cadeia, porque foi justamente esta agência aqui que ajudou a impedir a eleição do Donald Trump. Foi essa agência aqui que lutou com todas as armas contra Donald Trump, tentando colocá-lo na cadeia. E fez a mesma coisa também aqui no Brasil. Esse escândalo também está envolvido até o pescoço o Brasil, a mídia e o judiciário. Para vocês terem noção, existem lives dessas agências ou de membros dessa agência, o SID, com membros do STF. Sim, é isso que está acontecendo. Portanto, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque isto vai refletir aqui dentro do Brasil. E aquele que hoje é conhecido como ditador do Brasil é um que manda mais do que o próprio presidente da República. Aliás, ele manda no presidente da República. E todo mundo diz assim: quem vai parar esse homem? Quem vai deter esse homem? Chegou quem vai parar esse homem. Quem vai deter esse homem? Esse homem será parado a partir desse escândalo. Por quê? Porque esta agência está envolvida diretamente com aquela corte que comanda o que nós chamamos de eleição. Sim, e é dito por um ex-funcionário do Estado norte-americano que sim, houve um envolvimento pesadíssimo dessa agência na eleição de 22. É tão sério a denúncia que este funcionário diz abertamente, com todas as letras: se não fosse a USAID, o presidente da República hoje seria Jair Messias Bolsonaro. E ele relata um projeto pesadíssimo para detonar com a vida de Jair Bolsonaro, com a carreira de Jair Bolsonaro e até mesmo para lançá-lo na cadeia. E para isso eles investiram milhões e milhões de dólares. Assim como investiu no Brasil, investiu em outros países ao redor do mundo. É a ação dos globalistas, dos senhores do mundo, do Deep State, o Estado profundo, da Matrix, do sistema, sendo derrubado. É isso que está acontecendo. E é muito importante você ouvir isso, porque é daí que virá a solução para um ditador
que aqui comanda esta nação. É daí que virá a solução. E este problema aqui vai ser investigado de tal maneira, por quê? Porque esta agência prejudicou aquele que hoje é o homem mais poderoso do mundo. Foi essa agência que prejudicou e arruinou com a vida de Donald Trump por 4 anos, quase o colocando na cadeia. Por isso, Donald Trump vai partir com muita fúria, junto com Elon Musk, para cima dessa agência. É destas e outras coisas que eu vou falar nesse vídeo e eu quero que vocês fiquem aí firme aí, não saia daí, pois é importantíssimo. Você que tem falado até quando nós vamos ter que suportar isso? Até quando esse ditador vai estar aqui? Até quando teremos essa pressão para não poder falar a verdade nas mídias sociais? É chegado o fim. É chegado o momento em que o ditador vai ser encarado pelo homem mais poderoso do mundo e pelo homem mais rico do mundo, que também foi vítima desse ditador aqui no Brasil. Então, antes de eu entrar no assunto aqui, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, me ajuda aí. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha, compartilhe essa informação com o maior número de pessoas. E como todos vocês sabem, temos um projeto missionário ali em Moçambique, onde evangelizamos crianças através de um trabalho social. Alimentamos essas crianças, vestimos essas crianças, calçamos essas crianças. E com esse trabalho social, nós evangelizamos e temos alcançado centenas de famílias graças à sua contribuição. Então, se você é amante da obra missionária, nos ajude com o nosso projeto assistencial ali em Moçambique. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os dados necessários para você fazer a sua contribuição voluntária e de amor. E no final desse conteúdo eu mostro para vocês um pequeno vídeo com trabalhos que temos realizado ali em Moçambique, com a sua ajuda, com a sua contribuição, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. O que é a USAID? Ou se você pegar a sigla e deixar ela bem a portuguesada, fica USAID, né? U-S-A-I-D, né? USA é Estados Unidos, né? E ID, né, é Agência Internacional de Desenvolvimento. Ela foi criada lá na década de 60 pela CIA, né? Na época ainda do Kennedy. Foi criada com um propósito de fazer trabalhos assistenciais ao redor do mundo. Um país que estava vivendo um conflito bélico teria assistência dessa agenda. Um país que estivesse passando por uma crise de fome estaria sendo ajudado por essa agência. Um país que foi vitimado por um grande terremoto, um tsunami, estaria sendo ajudado por essa agência. Então, ela tinha totalmente um caráter social e assistencial. Ela foi criada nesse formato. Porém, na realidade, o que se descobriu depois é que a própria CIA criou essa agência para ter facilidade de acessar governos, nações e países ao redor do mundo. Entrava com a fachada de trabalho assistencial e dessa maneira ia se alastrando e se infiltrando em todo o sistema governamental no propósito e intuito de destituir governos, de colocar governos, no intuito de propagar uma ideologia que para eles seria a ideal, e dessa maneira eles foram se alastrando. E ela foi totalmente cooptada pela esquerda, pelos globalistas, que nos últimos anos estava utilizando essa agência através de todo o mundo para propagar as suas ideologias nefastas, para propagar a agenda woke, para defender com unhas e dentes aquela sopa de letrinha LGBTQI+, para propagar o transgenerismo, para propagar a mudança de sexo, até mesmo para crianças, tudo o que você imagina
de maligno que está incluído na Agenda 2030 da ONU, esses caras estavam fazendo ao redor do mundo. E inclusive aqui no Brasil, quando você vê o governo, políticos vindo com essas ideias absurdas de liberar cirurgia para criança sem autorização do pai, que vem com essas ideias absurdas de que ninguém nasce homem ou mulher, quando tiver com seus 11, 12 anos é que decide o que vai ser. Esse número enorme de gêneros que existe aí não sai da cabeça dos políticos, sai dessa sucursal do inferno chamado USAID, que propaga isso e põe dinheiro em cima disso, né? E você vai falar assim, mas pastor, se esse é o maior escândalo do mundo, por que a Globo não está falando, a Record não está falando, o SBT não está falando, a Bandeirantes não está falando? É porque eles também recebem e são beneficiados por essa agência. Como eu disse, eles têm um dos maiores orçamentos dos Estados Unidos por parte do governo, 50 bilhões de dólares. E qual é o problema de tudo isso? O problema é que essa agência, ela não trabalha com dinheiro de voluntários, não é doação, é imposto do contribuinte norte-americano. É aí que está o problema. Se fosse dinheiro de voluntários, se fosse doações voluntárias de quem gostasse dessas ideias malignas, não teria problema nenhum. Mas o problema é que é tirado do imposto de norte-americanos. Muitos que são cristãos, que são contra o aborto, pontinho tocho, que são contra a liberação de drogas, que são contra essas cirurgias para criança, que são contra a agenda woke, que são contra essa agenda da sopa de letrinha, e eles têm que pagar tudo que essa agência anda fazendo ao redor do mundo. Só para vocês terem noção. Preste atenção aqui, ó, em pequenos números que foi passado nessa semana, né, pela assessoria de imprensa do governo norte-americano. Inclusive, num vídeo anterior, eu coloquei ela mesmo falando isso aqui que eu vou ler para vocês agora. Olha aí o que essa agência gastou, só uma pincelada, tá? 1,5 milhão de dólares para promover diversidade, equidade e inclusão. Essa aí é aquela sigla DEI que eu tenho falado muito nesses últimos dias, né? DEI. O que quer dizer? Diversidade, equidade e inclusão. Tá? Essa agenda aqui é aquela mesma que promove, tá? Aquela ideia de que toda empresa ela tem que ter um número de gays, tem que ter um número de lésbica, tem que ter um número de pretos, tem que ter um número de gordo, um número de magro. É aquele negócio cheio dessas burocracias e dessas questões aqui, dessa agenda woke. Então, vocês viram o que aconteceu lá com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, né? Que tinha que ter um número de gordas, tinha que ter um número de lésbicas, tinha que ter um número de pretas e pretos, independente de ter ou não capacidade para ser um bombeiro. E depois foi um caos por ocasião dos incêndios lá, né? A própria chefe do Corpo de Bombeiros lá era uma mulher lésbica, né? Então, tudo por conta dessa questão aqui do DEI. E esse DEI aqui começou de lá e é propagado no mundo inteiro. É propagado através de quem? Através dessa agência maligna chamada USAID. Então, vamos lá. Para promover diversidade, equidade e inclusão nos locais de trabalho na Sérvia. Também 70 mil dólares para a produção de um musical sobre DEI na Irlanda. Também 47 mil dólares designado a financiar uma ópera transgênero aqui na Colômbia. Também 32 mil dólares para a criação de uma história em quadrinhos transgênero aqui no Peru. Quem que lê história em quadrinhos? Vocês sabem, né? É algo que é para criança, né? Criança que gosta muito de história em quadrinhos, né? Então vocês viram aqui uma pincelada das ações malignas dessa agenda.
dessa agência. Mas, além disso, eles atuam também diretamente na queda e ascensão de governos ao redor do mundo. Essa agência aqui, ó, ela tem financiado mais de 6.200 jornalistas ao redor do mundo, ou seja, 6.200 jornalistas recebem grana dessa empresa para falar tudo favorável a respeito da Agenda Day, do Woke, do LGBT, de todas essas agendas malignas. Também, essa agência aqui, ela financia 707 veículos de comunicação, tá? Inclusive aqui no Brasil, tá? Jornalistas, tá? E também veículos de comunicação, 707 ao redor do mundo, incluindo veículos de comunicação aqui no Brasil. E também essas agências de fact-checking, como Fatos e Boatos, né? Aquela própria organização do Felipe Neto, foi comprovado, recebeu dinheiro dessa agência. Também, ex-funcionário do departamento fala sobre a eleição. E esse ex-funcionário, ele falou abertamente, eu também veiculei o vídeo aqui. Ele disse abertamente assim: olha, se não fosse a USAID, o presidente da República no Brasil seria Bolsonaro. Foi feito um investimento pesado. Foi feito um investimento pesado que envolvia essa agência, envolvia a CIA, envolvia o FBI. Né? Foi por conta de ações dessa agência que veio pessoas da CIA e enquadrou o Bolsonaro, dizendo: olha, assim que sair a eleição, você fica quietinho, não fale nada, não reclame. Aqui também nós vimos aí que departamentos dessa agência chegou a fazer live com pessoas do judiciário, né? Então é uma situação muito complicada, né? E também, por último, né, essa agência aí, ela financiou com $500 mil um plano piloto para a tecnologia de votação eletrônica lá na Bósnia. Curiosamente, ela ama também as eleições através das caixinhas mágicas e eletrônicas. E lá na Bósnia, eles financiaram um plano, um projeto piloto. Investiu $500 mil lá na Bósnia para a implantação de urnas eletrônicas, essas caixinhas mágicas e poderosas, né? E o curioso é que você tem noção de qual é a empresa que desenvolveu esse projeto piloto para a USAID lá na Bósnia? Sim, é a mesma que faz aqui no Brasil. Qual é? Smartmatic. Essa mesma empresa que promove as caixinhas mágicas, que faz as caixinhas mágicas aqui, né, é cliente dessa agência USAID. E essa agência USAID contratou a Smartmatic para já implementar um projeto piloto lá na Bósnia com caixinhas mágicas e milagrosas. Então você está vendo o porquê que interessa tanto para eles, né, a propagação dessas caixinhas mágicas. E por que eu estou falando que esse é o maior escândalo do mundo e que é uma esperança para nós brasileiros? Porque está envolvido junto com essa agência o STF, o TSE, segundo declaração desse ex-funcionário. Ele falou em vários podcasts lá nos Estados Unidos, podcasts grandes de repercussão nacional. Disse que sim, está envolvido o STF, o TSE. Inclusive, existem outras entrevistas em que eles dão até o nome de um cidadão que é desprovido de cabelo e que é tido ali como o cabeça de tudo isso daí e que interagiam, certo? Que tinham ali uma troca de informação e que esses caras, para fazer o que fizeram aqui no Brasil, receberam apoio da CIA, do FBI, dessa agência, o USAID, e também do próprio presidente Biden. Está aí a resposta,
O porquê que o homem era tão ousado, e alguém dizia assim, mas por que que esse cara é tão ousado? Por que esse cara não tem medo de nada? Por que ele está fazendo tudo o que está fazendo? Justamente por conta disso. Ele tinha apoio, respaldo do presidente da República dos Estados Unidos, do diretor da CIA, da direção do FBI, dessa agência bilionária que tinha um orçamento de 50 bilhões de dólares por ano, e então ele recebeu carta branca para fazer tudo o que fosse necessário. E fez tudo e um pouco mais. E ele foi tão ousado, porque até no final do ano passado, muitos não acreditavam que Donald Trump iria ganhar a eleição. E ele continuou na sua fúria e se levantou contra o homem mais rico do mundo, que por coincidência era um dos maiores cabo eleitoral de Donald Trump. Sim, Elon Musk. Ele lascou com a vida do Elon Musk aqui, fechando, né, o X por quase um mês, fazendo com que o Elon Musk pagasse multas pesadíssimas, e além das multas pesadíssimas, ele lascou com a vida do Elon Musk, ferrando uma outra empresa do Elon Musk que não tinha nada a ver com o X, que foi a Starlink. Então ele lascou com o X, lascou com a Starlink e ferrou com a vida do Elon Musk. E o Elon Musk, há algum tempo atrás, fez uma postagem colocando alguém atrás das grades, nessa postagem, alguém que era desprovido de cabelo, estava atrás das grades, e ele disse dessa forma, Elon Musk disse dessa forma, anote aí o que eu estou falando, eu vou te ver atrás das grades. Quem disse isso para o homem desprovido de cabelo que comanda aqui? Sim, Elon Musk, que hoje, além de ser o homem mais rico do mundo, é também o braço direito do homem mais poderoso do mundo. E ambos foram lascados por essa agenda maligna promovida pela USAID. O Elon Musk também foi lascado pela promoção dessa agenda aqui. Por quê? Porque um de seus filhos, tá, foi cooptado por essa agenda woke, né? E se transformou de um menino para uma menina. E não apenas isso, né? Por conta do discurso desses caras aqui, esse filho de Elon Musk que se tornou uma filha, fez cirurgia, fez mudança de resignação, que eles dizem, né? Ainda pegou ódio do pai. Falou que não queria o sobrenome do pai, que não queria nada com o pai, virou as costas pro pai e odeia o pai. É um garotinho, um moço que se transformou numa moça e que ao mesmo tempo passou a odiar o pai. Não conversa com o pai e toda essa situação. Então ele sentiu na pele a influência dessa agência maligna. Ele sentiu na pele a atuação dessa esquerda mundial dos globalistas com suas empresas aqui no Brasil. E aqui no Brasil, eu creio que ele tem como ponto de honra para ele colocar esse alguém atrás das grades. Não só ele, como Donald Trump também. Então, essa agência aqui já foi decretado o fechamento dela. Estão fazendo uma auditoria lá. Estão fazendo uma auditoria e vai sair muitos podres daí. Você não tem noção. E nós vamos ver, igual na época do Mensalão, logo, logo, todos os dias nas páginas dos jornais, no noticiário, um escândalo, outro escândalo, envolvendo muitas pessoas aqui do judiciário, aqui da política brasileira, e vamos ver aquele que tem tocado um terror aqui dentro do Brasil, se Deus assim quiser, atrás das grades. Porque até mesmo situações que envolvem vidas, esse cara tem sangue na mão dele, né? Nós sabemos de pessoas que morreram lá dentro. Estava com a situação complicada, foi comprovado que estava com a situação complicada, foi feito o pedido, ele não liberou e a pessoa morreu lá dentro. Isso aí vai cair sobre a mão dele também, esse sangue. Também nós estamos vendo aí, dia após dia, pais de família,
mães de família, pessoas que foram trabalhadoras a vida inteira, nunca tiveram uma passagem pela polícia, nunca estiveram dentro de uma delegacia por conta de algum problema, né? Sendo condenados a 15, 16, 17, 18 anos de cadeia. Pessoas que estão réus primários, se é que podemos chamar de réus, né? Porque na realidade são pessoas que foram enganadas pelo exército brasileiro e levados para dentro daquele presídio, graças ao exército brasileiro, né? Então, nós precisamos entender que Deus há de agir e Deus tem as suas formas e maneiras de agir. Veja bem, né? Nós estamos vendo aí um monte de pai de família, trabalhadores pegando 16, 17 anos de cadeia. Sabe qual é um dos crimes mais hediondos que existe aqui no Brasil e que eu também penso dessa forma que é os marmanjos que praticam, né, aquela malignidade com crianças, né, o estupro com crianças, né? Então, esse é um crime mais nojento que existe. Esse crime, que é um crime nojento como esse, de um marmanjo fazer uma maldade dessa com um pequenino, dá sabe quantos anos de cadeia? 15 anos de cadeia. 15 anos de cadeia é o crime mais perverso, 15 anos de cadeia. Agora, pessoas que estão sendo acusadas, porque estão sendo acusadas de estarem fazendo um tumulto dentro de uma repartição pública, está pegando pena maior do que essa. 17, 18 anos, 19 anos de cadeia. Então, eu creio que Deus permitirá uma intervenção, porque chegou no limite. Não dá mais. Está insuportável. Nós não podemos falar nada. Não podemos pregar a palavra de Deus. Estávamos correndo o risco de ir para a cadeia por falar a palavra de Deus. Então eu creio que está vindo aí uma janela de oportunidades para que possamos pregar o evangelho no pouco tempo que nos resta. Sim, creio que Jesus está voltando. Sim, creio que estamos prestes à implantação do governo de Anticristo. Mas eu creio que antes disso, Deus permitirá um avivamento, um despertamento. Não é um avivamento ou despertamento de movimento, de ficar correndo, fazendo aviãozinho e pular. Eu estou falando de um avivamento no qual a palavra de Deus será pregada com veemência, com autoridade. Todos terão a capacidade de ouvir pregações de homens e mulheres de Deus comprometidos com o evangelho. E isso precederá o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Então, vamos aproveitar, vamos ver este instante como uma janela de oportunidade onde teremos a liberdade de pregar o evangelho, sem ser tolhido, sem ser cortado nessas plataformas como já fomos. Quantas pessoas não tiveram seu canal derrubado? Eu sou uma delas, né? O canal que já estava com quase 100 mil inscritos, né? Foi derrubado e está fechado por conta desse sistema, por conta dessa agenda, o SID. Então marque esse nome que nos próximos dias, semanas, vocês vão ouvir falar muito disso. E você pode ver e enxergar isso como a Lava Jato Mundial. Nós vamos ver muita gente grande e graúda indo para cadeia. Pode anotar isso. E vamos aproveitar que virá, sim, uma janela de oportunidade para pregarmos a palavra de Deus. E nós já estamos fazendo isso ali em Moçambique, um trabalho missionário que você tem bancado. Naquele país onde a miséria é extrema, onde muitas famílias se alimentavam com rato, com mato, né? Nós estamos mudando essa história com a sua participação. E eu gostaria que você contemplasse com seus olhos o que você está proporcionando ali em Moçambique. É você que está fazendo isso. Graça e paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil.